Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos iniciando aí um novo dia, uma nova jornada e estamos agora já na parte final. Falta apenas hoje, amanhã e na sexta-feira. Hoje é quarta-feira e o tema de hoje é o capítulo 18. Tá? As sete últimas pragas e os justos. Eu estava lendo a mensagem de hoje e achei por bem ler um texto da Bíblia que está no livro de Isaías. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se a gente não se lembrar da proteção de Deus, a gente fica muito focado na perseguição. E eu quero ler com vocês esse texto de Isaías. Guarde aí, tá? Se você puder depois ler com calma, Isaías capítulo 50, 51 e 52, antes daquela parte do servo do Senhor. Você pode ver ali que tem algumas coisas que o servo do Senhor justamente é a solução para o povo de Deus, né? A morte de Cristo é a solução para o povo de Deus. Mas nesses capítulos de 50, 51 e 52, o Senhor, ele apresenta ali alguns textos que você pode muito bem aplicá-los para o tempo do fim, tá? Para o tempo final da história deste mundo, em que o povo de Deus vai ser perseguido, vai ser judiado, vai ser, sabe, maltratado. E um outro texto que fala muito sobre a angústia de Jacó é Jeremias capítulo 30. Guarde esses dois textos e depois, com mais calma, você pode ler, tá? Isaías, pode ser 51 e 52, a primeira parte, porque a segunda parte de Isaías 52 aí já começa a falar do servo do Senhor, e a gente vai ler algumas coisas agora, e Jeremias capítulo 30, a partir do verso 4 ali em diante, aí já fala da angústia de Jacó, tá? A angústia de Jacó é a angústia dos santos que vão estar passando por os últimos momentos. E eu quero que vocês não se esqueçam que essa nossa angústia, e eu estava lendo hoje, muitas vezes a gente fala só de buscar o perdão do Senhor. Mas para buscar o perdão do Senhor, a gente precisa de uma coisa. E muitas vezes a gente, na hora de falar do perdão, do mesmo jeito que Jacó buscou a angústia, buscou o perdão do Senhor, a gente se esquece de uma coisa muito importante: o arrependimento. Para eu buscar o verdadeiro perdão do Senhor, a bênção do Senhor, eu preciso me arrepender daquele mal que eu fiz. E muitas vezes a gente ora ao Senhor, mas ora assim, né? Senhor, me perdoa. E a angústia de Jacó não é bem isso. É um clamor maior. Então, o arrependimento precisa realmente haver uma confissão dos nossos pecados agora, sabe? Mas naquela época a gente vai sentir essa indignidade, a sensação de ser indignos. E com medo de morrer e perder a salvação, a gente não está preocupado com aqueles que vão estar ferindo a gente, mas sim de perder a salvação e não agradar ao Senhor, ou seja, de morrer sem agradar ao Senhor. Então essa vai ser a maior luta nossa. E eu quero ler com vocês um pouquinho, tá bom? Lembrando a vocês que amanhã, normalmente amanhã, que é quinta-feira à noite, a gente faz uma parte especial. Mas como o livro termina na sexta, essa parte especial nós vamos fazer em live. Eu tenho gravado, hoje eu estou gravando, amanhã também, e ontem que nós fizemos, o eventos finais especial, terças e quintas, a gente também gravou. Mas na sexta-feira nós faremos a live lá no YouTube, tá bom? Então, feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti. Estamos agora, vamos meditar um pouquinho nestes últimos eventos, de maneira especial, as sete últimas pragas e os justos. É verdade que nós nos consideramos justos, Senhor, mas, por favor, não deixe a gente se orgulhar disso ou achar que somos justos no mesmo sentido do Senhor. Mas nos ajude a buscarmos a Tua justiça. Nos ajude a nos esconder diante do Todo-Poderoso.
e dê a sabedoria para nós neste dia, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos, eu quero ler com vocês agora aqui em parte da Bíblia. Um bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. O sol está nascendo aqui e eu tenho certeza que o sol vai estar nascendo aí na sua região. Talvez você vai já estar assistindo e o sol já até levantou, já está bem mais forte. Mas eu quero ler com vocês algumas partes para você não se esquecer que mesmo em meio às maiores provações e perseguições, e eu vou ler todas as coisas que eu marquei aqui, olha, tem coisa assim bem forte, só mesmo quem estiver pronto para estar ali, mas às vezes a gente foca muito nisso, mas eu quero focar para a gente o braço do Senhor, a proteção do Senhor na minha vida e na sua vida. Isaías 51, verso 7, diz assim, vou ler alguns versos, tá? Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temas o opróbrio dos homens. Não é isso que a besta vai fazer? Vai lançar o opróbrio àqueles que temem ao Senhor, porque vai obrigar todo mundo a adorar a uma imagem. Então, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada, vai ser tudo confiscado. Não temam a injúria dos homens. Vós que conheceis a justiça. Por que nós conhecemos a justiça? Porque conhecemos o Senhor, e cujo coração está a minha lei. Ou seja, nós guardamos a lei do Senhor em nossos corações. Jeremias não diz isso? Vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança. Essa é a nova aliança, esse é o Novo Testamento. Não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Está vendo? Se é tábuas de carne, a lei não foi abolida, jamais será abolida. Ok? E eu continuo dizendo o seguinte, verso 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu, está falando da gente, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de uma erva. Então, Deus está, além de nos fortalecer, de nos consolar, está nos repreendendo, principalmente para esses últimos eventos. Quem é, filho? Quem é o homem para você temer? É isso que ele está querendo dizer. Quem és tu para que temas o homem, filho? Você confia em mim, você tem a lei do seu coração, você conhece o braço do Senhor, sabe? Então, por isso, nós precisamos nos agarrar ao Senhor, queridos, de tal maneira que a nossa vida esteja à sombra do Todo-Poderoso. Não é assim que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, queridos. E quem habita no esconderijo do Altíssimo não vai para motel com outras pessoas, não usa drogas, não fica bebendo às escondidas em casa, não fica raciocinando com a sua mente, não, eu vou tomar isso aqui, mas não tem álcool. Sabe, queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo se preocupa com outras coisas, se preocupa com coisas mais além, se preocupa não em ficar aplacando a consciência, não, mas isso aqui não tem mal nenhum. E o texto continua dizendo o seguinte, quem és tu para que esqueça do Senhor que te criou? Verso 13, que estendeu os céus e fundou a terra. Temes continuamente, todo dia, o furor do tirano que se prepara para te destruir. Note que o Senhor está falando, filho, você está preocupado com aquele que está querendo te destruir, você está preocupado com a besta, com a imagem da besta, você está preocupado com, sabe, com os decretos. Não se preocupe com isso. Se preocupe em me adorar, em me servir. Você me conhece. Você sabe quem eu sou, o Criador de tudo, eu que te criei. É isso que o Senhor está falando em Isaías, queridos. É lógico que eu estou fazendo uma aplicação para os últimos dias, mas você pode pegar esse texto e aplicar para a sua vida hoje. Você está com medo de alguma coisa? Quem és tu para ficar com medo? Se você conhece o Senhor. A questão é, conhecemos ao Senhor? Estamos debaixo das asas do Senhor ou não? Porque se nós não estamos, aí tem que se preocupar.
Estamos perdendo emprego? Estamos em período de insegurança? Um dia desses eu estava indo em Vitória e quando chego ali na Grande Vitória, ali na região da Serra, no meio da pista, no canteiro central, eu vi ali, acho que mais de 100 pessoas de camisa verde, uniforme de alguma empresa, sentado ali. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei na contramão para saber assim, tem alguma empresa aqui? Por que eles estão aqui tudo concentrado? Será que esse povo vai ser mandado embora? Sabe, eu soube um tempo atrás da Águia Branca, que é uma grande empresa aqui, mandou mais de 200 pessoas embora. Acho que foi ontem uma pessoa querida, lá do Rio de Janeiro, Petrópolis, estava falando comigo que tem uma empresa de ônibus lá também, eu não vou dizer o nome aqui, mas estava mandando embora 800 pessoas. Nossa, é muita gente. Será que você está fazendo parte de algum local que o seu patrão teve que negociar um valor mais baixo? Ou a sua empresa teve que abaixar o seu valor? Ou teve que negociar e existe o risco de você perder os seus recursos? Você está com medo? Todos nós estamos, eu também estou. Não há segurança nessa terra. A segurança é no Senhor, queridos. E aqui está dizendo: quem és tu para que tema o homem? Quem és tu para que tema essas coisas? Eu te criei. E o texto continua o seguinte: onde está o furor do tirano? Verso 14, o exilado e cativo depressa será libertado. Então, eu e você que estamos cativos da situação, estamos ou não estamos? Estamos. Eu e você que estamos cativos desta situação. Hoje, a situação é ficar meio que nas casas. O governo libera, mas aí fica aquela angústia mental. Aumenta a doença, aumenta isso. Não, vamos fechar tudo. Vamos ou não vamos fechar tudo? E aí essa angústia de vai fechar, de não vai fechar, de mais pessoas morrendo e de não sei mais quem que está gripado. E aí o povo vai ficando agoniado, o empresário também não trabalha, a pessoa da igreja não trabalha, ninguém faz. E nós estamos cativos, e naquele período final, o cativo é de quem não tiver a marca da besta. O exilado e cativo depressa será libertado. Eu e você, queridos, depressa seremos libertados. Até porque a Bíblia diz que por causa dos escolhidos, Deus vai abreviar os dias, porque senão ninguém se salvaria. É isso que Deus disse. Oh, pastor, tá vendo? Porque se Deus não abreviasse, todos morreriam. Por que a gente vai focar isso? Eu estou querendo ler esse texto de Isaías justamente para o nosso enfoque e o nosso foco não ser isso. Quem és tu para que tema o furor, o homem? Eu sou o Criador, eu te criei, filho. Você tem a lei no seu coração. Você conhece o braço do Senhor. Você é meu servo, meu filho. Para que você está angustiado deste jeito? Você está preso. Eu te libertarei. Não é isso que está dizendo? O exilado cativo. Ele está falando dos filhos de Deus cativos. Depressa será libertado. E lá não morrerá. Amém, queridos? Muitos serão levados presos, mas nós não morreremos. Lá não descerás à sepultura. O seu pão não faltará. A gente pode passar, e aqui, queridos, note, basicamente a gente entende dois grandes decretos. O primeiro, o decreto de um dia de guarda. Neste, muitos podem morrer, porque ainda há salvação. E a morte de um justo é a morte de um mártir. Se Deus entende que um justo deve morrer, porque pela sua vida outras pessoas podem ser convertidas, Deus vai permitir que ela morra. Por isso que em Apocalipse capítulo 14, logo depois das 13 mensagens angélicas, logo após a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, diz o verso 13, Apocalipse 14, 13, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras o acompanham. Então, queridos, os filhos de Deus que morrem hoje, pastor, por que Deus permitiu aquela pessoa boa morrer? Pastor, aquela mulher foi tão fervorosa. Pastor, aquele homem foi um homem de Deus. A gente sentia paz quando ele falava. Por que Deus levou aquela pessoa? E sabe, às vezes a gente reclama de Deus, mas
Na morte de um justo, Deus usa para trazer salvação para outras pessoas. E quando houver o decreto de morte, aí nós entendemos que o decreto de morte já é quando já está caindo as pragas. E se já está caindo pragas, não existe mais intercessão. Então, para que um justo morrer se não vai poder salvar ninguém? Porque ninguém vai ser convertido. Então, neste período, olha só, enquanto que no decreto de dia de guarda haverá pessoas que vão morrer e outras vão se converter por causa desta morte, nas pragas, em que se houver o decreto de morte, em que vão correr atrás para matar o povo não vai morrer. Por que o povo não vai morrer? Porque o Senhor está dizendo, você não descerá à sepultura. Você lá não morrerá, você vai ser levado cativo, você vai para a masmorra, mas você não vai morrer, você não vai descer à sepultura. Sabe por quê? Porque o seu sangue derramado não vai trazer ninguém à vida mais. Não vai salvar ninguém, não vai converter mais ninguém. Então também eu não vou deixar morrer. E eu vou ler no livro Eventos Finais, que tem partes que os anjos do Senhor vão vir nos defender nesta hora em que vão querer nos matar. Então, queridos, note, pão não vai faltar, queridos. Mas o pão suficiente para a gente não morrer. Não para a gente ter um banquete. Então, eu termino lendo essa parte o seguinte, olha, verso 21, pelo que agora ouve isto, mas tu que estás aflita, está falando do povo de Jerusalém, e embriagada, mas não de vinho. Qual é a nossa embriaguez? Ele está falando, é a angústia, porque assim o seu Senhor, teu Deus, verso 22, te pleiteará a causa do seu povo, eis que eu tomo o cálice do atordoamento, o cálice da minha ira, e jamais dele beberás, polueis nas mãos do que te atormentam. Ou seja, a nossa angústia, o medo da nossa angústia, ou seja, nós pareceremos como se estivéssemos embriagados. Lembra de Samuel, do nascimento de Samuel? A mãe de Samuel não tinha filhos, e ela clamou ao Senhor, orou ao Senhor, pediu ao Senhor, porque ela era estéril, e ela queria ter um filho. E o jeito que ela clamava, o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E foi lá e falou, mulher, por que você está bebendo? E ela disse, não, é porque eu estou em aflição, clamando ao Senhor. E então o sacerdote disse, que Deus lhe conceda o teu pedido. E Deus concedeu, Deus deu Samuel. Nesses últimos dias também, a angústia de Jacó será tão grande que é como se estivéssemos bêbados, atordoados. Mas por que estamos bêbados? Que atordoamento é este? É cálice de vinho? Não, é o cálice da ira. Mas o Senhor vai tomar esse cálice de nós e vai entregar aos ímpios. É isso que está dizendo. Poluei nas mãos dos que te atormentam. E disseram à tua alma, abaixa-te, passaremos por ti, pisaremos em você. Você vai botar as costas no chão, e como a rua para os transeúntes, nós vamos esmigalhar você, vamos passar por cima. Deus está dizendo para você, podemos ou não podemos usar esse texto para os últimos dias, queridos? Deus está dizendo no verso 23 do capítulo 51, poluei nas mãos dos que te atormentam, dos que vão passar a angústia de Jacó. Deus vai salvar a nossa angústia, vai retirar a nossa angústia e vai entregar para os ímpios. E os que disseram à sua alma, abaixa-te para que passemos por ti. Vão pisar em você, você vai ser um chão, nós vamos pisar em cima de você. Sabe, queridos, por isso, capítulo 52, eu não posso deixar de falar. Verso 6 e verso 7. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá quem fala, eis-me aqui. Queridos, Deus está dizendo para a gente não temer o mal, não temer o ímpio, não é porque nós somos mais fortes que o ímpio, mas é porque o Senhor vai estar dizendo, eis-me aqui, filhos. Eu vou salvar vocês. Portanto, verso 7, quão formosos são os montes, os pés dos que anunciam as boas novas. E ouvir a paz do que anuncia as coisas boas, e que faz ouvir a salvação. E diz o Senhor, o teu Deus, reina. Queridos, verso 12,
Portanto, não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, o seu Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eu termino esse capítulo, eu gastei praticamente 20 minutos explicando, mas quando a gente lê esse capítulo, não sente paz, eu senti uma paz tão grande no coração, porque nós precisamos é do Senhor. E com o Senhor nós vamos enfrentar a angústia de Jacó, nós vamos enfrentar as pragas, nós vamos enfrentar os decretos de morte, decreto dominical, nós vamos fugir para as montanhas. Porque se a gente entender que o Senhor está conosco, que Ele que nos criou, acabou, queridos. É isso que a gente precisa ter. Se a gente tiver a lei do nosso coração, guardada no nosso coração, nós não precisamos esmorecer. E agora, com isso no nosso coração, e com a mensagem, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós vamos estar indo para os montes, vamos estar subindo, fugindo, mas quão formoso aquele que fala. Por isso, queridos, na última hora, na hora do alto clamor, na hora mais negra da história deste mundo, haverá um povo com coragem para falar, sem medo da morte, porque prefere temer a Deus do que aos homens. E Deus está chamando a mim e a você para fazer parte deste povo. E agora, com isso em mente, sendo chamados de formosos, porque vamos anunciar as boas obras, as boas novas da salvação e da volta de Jesus, eu quero ler com vocês aqui alguns versos, alguns textos do capítulo 18. E lembre-se, os textos são fortes, mas na hora que você lê e se amedrontar com esses textos, lembre-se mais o seguinte: o Senhor será a nossa retaguarda. O Senhor nos resgatará. O Senhor vai dizer, você não vai descer a sepultura. Se você viver os últimos eventos, você não vai descer a sepultura, porque eu direi, eis-me aqui. Diz assim, página 219 do livro Eventos Finais, capítulo 18. O tempo de agonia e angústia está diante de nós, e esta exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. A fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Queridos, fome. Não, mas o Senhor disse que pão e água. Sim. Mas aqui está dizendo que possamos, a fé precisa suportar o cansaço, demora e fome. Aprender a dominar a fome, porque Deus vai dar, sim, o que for necessário para sobreviver. E o que for necessário para sobreviver, queridos, é diferente do que o que a gente come hoje, porque a gente come hoje, gostou, come mais um pouquinho, come mais um outro pouquinho, às vezes acaba comendo demais. E por isso a gente precisa ter domínio próprio, para a gente passar a comer menos, não para virar esquelético. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas, naquele dia, a nossa fé tem que suportar a fome também. E Deus vai dar a comida, nós não vamos perecer de fome. Mas a nossa fé resiste. Jesus não disse que viriam dias que teríamos que jejuar? A gente vai aprender, E eu quero ler com vocês o seguinte, olha. Muitos, neste tempo de angústia, serão levados a descansar. Ou seja, muitos morrerão. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe, aqueles a quem em favor, a quem se fazem petições, seriam capazes de suportar a aflição e a prova sobre eles, caso viriam. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Então aqui está dizendo que a gente não deve pedir cura para todo mundo. Por quê? Porque ele sabe aqueles que são capazes de suportar a aflição. Então você ora, clama. É verdade que Deus responde a alguns escapam da doença ou da morte e outros acabam morrendo. Estou falando de servos do Senhor. Mas Deus conhece. E se Deus entende que eu ou você não vai conseguir resistir às últimas provas, então Deus vai permitir que a gente descanse na paz do nosso Senhor. Eu quero continuar lendo o seguinte. Diz o grande enganador, Satanás, né?
A nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. E finalmente teremos uma lei para exterminar todos os que não se submetem a esta autoridade. Eu quero continuar lendo. Está prestes a vir, página 222, morte para os que não honrarem o dia da semana, o primeiro dia. Está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado de comprar e vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem o primeiro dia de descanso como primeiro dia. Vi então os principais homens da terra, consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados ao redor deles. E vi um escrito, exemplares nos quais foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse liberdade ao povo, para depois de certo tempo matar os santos, a menos que eles renunciassem à sua fé em particular, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Olha, dando liberdade para o povo fazer o que quiser, fazer mal. Quando o decreto for promulgado pelos vários governantes da cristandade, governantes da cristandade, esse é o perigo. Esse é o perigo. Por que dei esse risinho, pastor? Porque o perigo de ter um crente no poder é que se esse crente não estiver completamente convertido, ele vai ser usado para o mal e vai usar a crença para obrigar todo mundo a servir. Infelizmente, pastor, mas e aí? O outro lado é ateu, não gosta de Deus, mataria também. Desse outro lado, tanto de um lado quanto de outro. Então, queridos, mas cuidado. O problema não é ter um homem cristão. O problema é quando se usar o cristianismo para obrigar todo mundo. Ok? Este é o problema. E sempre será. Mas cuidado também com aqueles que usam isso para defender um outro lado que só promove o ateísmo. Ok? Na verdade, se preocupe apenas uma coisa, em pregar o decreto do Senhor, em pregar a mensagem do Senhor, porque é isso que a Bíblia diz que é para a gente fazer. Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras e as boas novas, tá bom? Então, olha só, neste tempo, o povo de Deus, neste tempo, não está de todo em um só lugar. Serão provados individualmente e não em grupos. Cada um terá que resistir à prova por si mesmo. Lógico, queridos, se eu estiver com a minha família, vocês acham que eu vou ficar esperando A e B? Eu tenho que fugir para os montes. A ordem é fugir. Não vai esperar A ou B, vai embora. E se você estiver sozinho nessa hora, é ir embora. Não é assim que o povo está fazendo? Com medo do Covid? Eu não posso visitar meu pai, eu não posso visitar a mãe. Não é assim que os repórteres estão fazendo? Que eles estão dizendo. Eu só falo com ele via Zap, eu só falo com ele pelo Zoom. É assim que a gente vê na televisão. Se estão fazendo é outra história, mas estão falando. Se estão falando isso para os homens, imagine para diante de Deus nas últimas perseguições. Não vai ter tempo, é fugir mesmo. Então, alguns, olha, quando retirar a proteção do governo, abandonando os que desejam a destruição, o povo de Deus fugirá para as cidades, para vilas e reunirá-se em grupos, habitando em lugares mais desertos e solitários. Vão subindo e com certeza vão se encontrar lá em cima. Mas vai chegar uma hora, a fé pessoal. Você pode reunir e encontrar pessoas no caminho, mas se você não tiver fé suficiente, não é a fé do teu irmão que vai te permanecer lá. Você vai correr. É isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo que nós vamos fugir para as montanhas e vamos encontrar em grupos lá, o povo de Deus também estará resistindo individualmente. Porque se não for isso, nós vamos cair. A fé dos membros individuais da igreja
será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. A minha fé e a sua vai ser provada como se não existisse mais ninguém. E eu estou indo aqui para a parte final dizendo o seguinte: o povo de Deus não estará livre do sofrimento, angustiados, suportando privações, mas não serão abandonados a perecer. E sofram por falta de alimento. Nós vamos sofrer por falta de alimento, mas não serão abandonados a perecer. Nós comeremos apenas o que for suficiente. Olha só. Será para nós, então, um tempo de confiar inteiramente em Deus e Ele nos susterá. Página 228. Vi que o nosso pão e a nossa água estão certos e que não teremos falta nem padeceremos de fome. Deus é capaz de estender uma mesa no deserto. Ele é capaz, mas não quer dizer que ele vai fazer. Se necessário, ele enviaria corvos para nos alimentar. Ok? O povo de Deus, olha só, premente necessidade requererá que o povo de Deus negue o próprio eu e coma meramente o suficiente para manter a vida. Se é para comer, para manter a vida, queridos, a gente sabe que a barriga vai roncar. Vai. A menos que a gente aprenda aí uma reforma de saúde. Ou não. Sejam sinceros. Porque a gente come mais do que deveria. Então, se é para comer, Deus vai dar para a gente comer o suficiente. Se é o suficiente, é o suficiente. Não é para... Ok? E eu termino lendo o último verso aqui, mas não se esqueça do que eu li na Bíblia. Ainda que os inimigos nos lancem nas prisões, nas paredes do calabouço, não pode interceptar a comunicação da sua alma com Cristo. Aquele que vê as fraquezas sabe de toda aprovação está acima de todo o prazer terrestre, e anjos virão nas celas solitárias, trazendo a luz do céu. As paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, do jeito que quando Paulo e Silas à meia-noite oraram e cantaram nos louvores na masmorra de Filipos. Amém, queridos? Mesmo lá nas masmorras, o Senhor será conosco. E o último verso, também nessa parte. Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos, Jacó, antes de passar pela luta, ele viu um acampamento de anjos e chamou de Manaim. Está lá, pode ler a história. Então, esses acampamentos de anjos estarão ao nosso redor, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado a sua angústia e ouvido as suas orações, e estão à espera da ordem do seu comandante para nos arrancar do perigo. Precioso Salvador enviará auxílio quando dele necessitarmos. Amém, queridos? Precioso. Os anjos estão ali guardando a gente não vai enxergar. E estão ali apenas para ouvir a ordem do Senhor, para tirar. Agora é a hora. Tire, salve, vamos libertar. Eis-me aqui, eles me conhecerão, porque não descerás à sepultura, nem perecerás. Eles ouvirão, eis-me aqui, eu serei a retaguarda. Quer fazer do Senhor a sua retaguarda hoje e sempre? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, estamos hoje terminando mais uma vez a mensagem. Essa mensagem alcançará corações e, Senhor, que o Espírito Santo transforme. É verdade, Senhor, que nós estamos num mundo agitado, o nosso tempo é corrido e às vezes a gente fica agoniado por gastar um tempo para ouvir mais a palavra do Senhor, mas que o Teu Santo Espírito entre na nossa vida de tal maneira que a gente passe a gastar tempo a ouvir a Tua lei, meditar na Sua lei, ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, nos ajude a perseverar agora. Te pedimos essas bênçãos para podermos resistir nos últimos dias. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe bendiga, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.